Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao China Pod. Esse é o podcast da revista China Hoje, que completa este ano no Brasil 10 anos de publicações e muito conteúdo sobre China. Eu me chamo Evandro Menezes de Carvalho e eu tenho a imensa honra de entrevistar, bater um papo, conversar com a deputada estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, assistente social, mestre em geografia, foi presidente da Internacional da Via Campesina, é também presidente da Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa, a deputada Marina do MST. Marina, muito obrigado, deputada, por estar aqui prestigiando esse podcast da China hoje. É uma imensa alegria recebê-la. Muito obrigada, professor Evandro. Prazer e alegria de estar aqui nesse diálogo, nesse debate sobre a China, sobre as possibilidades de cooperação que nós temos entre Brasil e China. É uma alegria imensa para mim poder estar aqui dividindo hoje contigo. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A senhora esteve recentemente, né? A China fez uma visita técnica oficial à China. E como foi isso? Como surgiu o teu interesse, esse convite para ir à China e suas primeiras impressões nas cidades que visitou na China? Sim, nós tivemos a oportunidade de ir em uma delegação de parlamentares do Brasil e de parlamentares que têm um vínculo diretamente com o tema da reforma agrária nos seus estados e mesmo a nível nacional. E como eu venho do MST e faço parte desse debate também, né, desde a minha adolescência, na verdade, e agora estou no meu primeiro mandato como deputada estadual, foi uma honra para mim poder compor essa delegação, então, de parlamentares. Nós estivemos em 5 deputados estaduais, de 5 estados diferentes, e 2 vereadores do Nordeste e do Norte do país. E pudemos visitar diversos municípios, desde Xangai, Pequim, mas especialmente vários municípios do interior, da China, e fomos nessa perspectiva de dar importância a essa relação de parlamentares, junto com a institucionalidade, mas também com o que a China tem desenvolvido, especialmente com o programa que eles chamaram de no programa de combate à fome lá, que é o de revitalização rural. E daí fomos aprender nos municípios, nas cooperativas, nas diversas formas que eles desenvolveram de experiências para colocar em prática esse programa e ter ele como um elo de desenvolvimento, de fato, né, do campo, mas como um projeto de desenvolvimento e de combate à fome. E o Xi Jinping criou esse programa inicialmente, o de revitalização rural, Sim. e ele criou um órgão entre ministérios, né? E após o início da execução do programa, ele passou esse programa ao Ministério da Agricultura. Então, o presidente da China, o Xi Jinping, teve muita prioridade, muita atenção, tratou com zelo esse programa, sabe? Então, E- hum. nós gostamos muito de conhecer e pensar aquilo que nós podemos também fortalecer as nossas experiências aqui no Brasil a partir disso. Eu tive uma vez uma oportunidade de visitar uma vila bem pequenininha e ver como ela se desenvolveu, né, quer dizer, a partir das políticas, do governo, era uma vila que produzia maçã. Depois começaram a produzir doces de maçã, embalar direitinho, e depois fizeram uma área como se fosse para turismo, inspirada muito na estética, da região da Mongólia Interior. E se desenvolveram, né, então foi uma experiência interessante. Aí eu te pergunto, nessa tua visita, o que mais te impressionou ou te chamou a atenção nessa política da revitalização rural, que ela, tem sido importante na erradicação da não só da erradicação da extrema pobreza, mas
de ligar, né, a zona rural com a urbana, né, que a China hoje é mais urbana do que rural, né. Sim. O que te impressionou nessa visita? Alguma, experiência em algum lugar que te chamou a atenção? Sim, desses municípios do interior, nós fomos a 2, que é o Suzhou e o Hangzhou, Isso aí. se eu falei certo a pronúncia, enfim. E em Suzhou tem a Liga Camponesa de Esportes. Eu Olha achei só, aquilo fenomenal, porque eles, têm essa coisa de ligar o futebol, a alegria e a cultura como uma forma de gerar economia e desenvolvimento para o município, para a região e fazer essa confluência, não é, com o país. E eu fiquei pensando também a nível das nossas experiências aqui no Brasil, da reforma agrária, da agricultura familiar, fruto dos assentamentos, né, já conquistados e organizados, nós fazemos as feiras regionais, estaduais e tem a feira nacional. É muito parecido com o que eles fazem em que torno interessante. dessa da Liga Camponesa de Esportes. Nós pudemos ir num sábado à tarde, assim, a gente passou o dia no estádio lá em Suzhou, Suzhou. e o nome da liga é Kunchal, não é? Então nós estivemos lá no Funchal toda uma tarde, à noite, fazendo olhando eles jogando, enfim, e toda essa experiência que eles juntam, né, então, movimenta a gastronomia, leva a cultura culinária que tem ali na região, recuperam, não é, alimentos que não se cultivava mais, então achei aquilo tão bonito, sabe, forte e povo muito alegre, é uma festa mesmo esse processo, me chamou muito, muito, muito atenção. Mas eu também fiquei feliz, porque eu disse para eles: "Olha, vocês são bons em muitas coisas, mas pelo menos no futebol acho que nós ainda ganhamos". É, sim, com certeza. E Suzhou e Hangzhou são 2 cidades muito bonitas, né. Tem Lindas. uma frase muito conhecida em chinês que "上有天堂，下有苏亨", que significa o seguinte, né, acima, né, há no céu o paraíso, e na terra, Suzhou, Hangzhou, né. Olha que lindo. Essa é uma frase, né, que os chineses dizem muito. De fato, Muito legal. e tem muitos jardins, né, em Suzhou, quer dizer, Sim, é bem inspirador. E essa alegria que você viu dá uma convergência, né, com sim. o estilo também brasileiro, né. Não, é incrível, eles têm, no encerramento do Conchal, naquele sábado, eles têm uma brincadeira que é cultural entre eles com o pó de café. Então tem uma equipe preparada, né, com aquilo que vai passando pó de café na cara das pessoas, e quanto mais preto você ficar do pó de café, significa mais prosperidade. Ah, é? E é uma Olha só. diversão com aquilo, porque lembra um pouco também da festa do nosso aqui do carnaval, sabe, as pessoas na rua, né, um pouco com fantasias e uma alegria imensa, assim, Ah, impressionante. essa é uma experiência diferente mesmo, né? Nem todo mundo tem uma experiência dessa na China, né. Sim. E deputada, assim, a cooperação, né, com o Brasil tem sido, cada vez mais intensa, né, em várias áreas, né. Então, dentro, dessa parte da revitalização rural que vê na China e de toda a experiência da história do MST aqui no Brasil, como tem sido esse diálogo com a China de parcerias que eventualmente já estão a caminho, já estão sendo feitas ou que pode vir a acontecer, onde esse diálogo e essa cooperação com a China pode ser muito interessante para o desenvolvimento, do Brasil. Lembrando, né, que os chineses erradicaram a extrema pobreza e essa parte da revitalização rural é um componente importante, né. Hum. Então queria lhe ouvir, e quem está nos acompanhando poder receber um pouco a sua percepção, né, de como essa cooperação pode evoluir nessa direção. Olha, professor Evandro, eu acho que tem 5 elementos muitíssimo importantes que nós temos que fortalecer
nesse processo de cooperação entre o Brasil e a China, especialmente com esse elemento que o senhor está colocando, que é com o programa de revitalização rural da China, e olhando um pouco para assim, quais são os principais desafios, ou o que nós podemos chamar de paradigmas da reforma agrária, da agricultura familiar aqui no Brasil, nesse período, no século XXI. Então, eu destacaria 5 pontos, 5 temas desses paradigmas, desses desafios que nós vivemos aqui no Brasil, que nós podemos intensificar uma parceria com a China a partir do que eles vêm desenvolvendo já há anos e no programa de revitalização rural recuperaram muitos elementos importantíssimos da cultura, da economia deles que tem a ver com esse tema. Primeiro, eu acho que esse tema de enfrentar as mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje, que é um problema do mundo inteiro, mas o Brasil recebe esse ano a COP30 em Sim, novembro, né? pois é. E a China e o Brasil têm grandes responsabilidades também sobre esse tema, sobre Sem a dúvida. questão ambiental, sobre a questão ecológica, enfim, né? Então, a gente fortalecer a cooperação em torno desse tema, não tem, claro que não é, aqui não é só sobre a agricultura, né? Tem Exato. diversos outros elementos que nós podemos fazer aí nessa parceria com a China, mas a agricultura não pode ficar de fora, né? E eles lá avançaram também nesse tema com o plantio de árvores, inclusive recuperando parte do deserto, fazendo chover É, numa parte do é deserto. impressionante. Isso há 40 anos a China vem fazendo, né? Então, assim, nessa parte, se a gente pensar assim, né, num desafio da reforma agrária, não tem como hoje nós olharmos para a reforma agrária e deixar esse tema de enfrentar as mudanças climáticas, mesmo que seja com uma campanha massiva de plantio de árvores no meio rural, nós não podemos deixar isso de fora. E eu acho que a China tem muito a contribuir conosco nesse sentido. Eu acho que é sempre pensando num termo de cooperação, né? Os dois Sim, países sim. aí têm coisas a um aprender com o outro, se ajudar. E, por óbvio, a China tem uma experiência de 5.000 anos, né? Então tem É. muito mais a contribuir conosco. Não, mas é interessante essa sua fala. Eu trouxe esse livro aqui de propósito hoje do A Governança da China, o 4º volume, né, que Estudei. publicado aí pelo são os discursos do Xi Jinping. E tem um trecho muito interessante que é um discurso dele feito em 2021 sobre a harmonia entre a natureza e o ser humano. E eu vou ler Sim, e gostaria de ter até a sua percepção como isso pois casa não. com o que a senhora acabou de falar, né? Ele diz o seguinte, que o progresso da ecocivilização faz parte do planejamento global 5 em 1. É interessante que os chineses têm sempre essas coisas de definir de maneira bem objetiva e clara né, as metas, né? Então, o planejamento global 5 em 1. Olha só. Primeiro, né, a harmonia entre o ser humano e a natureza, Olha, que é um dos princípios fundamentais para defender e desenvolver o socialismo com características chinesas na nova era. razão. 2, o desenvolvimento verde, Olha aí. é uma das características marcantes da nova filosofia de desenvolvimento na China. 3, a prevenção e controle da poluição, e aqui, que constitui uma das 3 batalhas críticas, né, juntamente com a batalha de prevenção e controle dos grandes riscos e a batalha contra a pobreza, e o 4 e o quinto, e esse é muito interessante, a construção de uma China bela, acho que é Zhongguo Meilia em chinês, que faz parte dos objetivos da construção de um grande país socialista moderno. Então, esse conceito também de bela China, que é um conceito que surge no governo do Xi Jinping, quer dizer, a China ela tem que ser também agradável e bonita para a população, né, para o cidadão comum. Então você tem essa harmonia do ser humano à natureza, desenvolvimento verde, o controle da poluição e prevenção da poluição, a batalha contra a pobreza e o conceito de bela China, né, quer dizer, uma visão sistêmica, Não, né. eu acho isso incrível, essa
síntese aí que você trouxe, né, dos principais temas, assim, eu acho que isso casa muito, inclusive, com esses 5 elementos que eu trouxe aqui para a gente conversar também. A começar por essa questão do enfrentamento das mudanças climáticas, né, eu acho que Exato, que casa está aqui. muito Exato. com isso. E o segundo desafio, o professor Evandro, que eu trouxe para a gente pensar assim nesses temas de intercâmbio, né, com a China, nesse processo de cooperação Brasil-China, é o tema da necessidade da democratização da terra aqui no Brasil. Se você olhar, né, para a China, eles fizeram a reforma agrária nos anos 50, né? Pois é. Lá não tem grandes latifúndios, você não tem terra ociosa. A China alimenta 1,4 bilhão de pessoas, 3 vezes por dia, 7 no mínimo. vezes a mais de população que o Brasil, né? E nós, vergonhosamente, voltamos ao mapa da fome no último período Pois aqui. é. E aqui no Brasil, 1% de proprietários tem 46% das terras, né? Ou seja, 1% de proprietários tem quase a metade do país. Então, a terra como um bem que pode produzir alimentos, que pode estar a serviço da sociedade para resolver os grandes problemas, como o combate à fome, à miséria, à desigualdade social, ela está muito concentrada. A terra no É, Brasil ainda é uma fonte, né, de poder, de riqueza, isso. de negócios, né? E me parece, e se me permite a interrupção, eu fico Pois não, pensando aqui enquanto a senhora fala, é assim, e não é só a produção de alimentos, não que é tem só toda a uma produção. cultura, inclusive de pensamento, né, Exatamente. que nasce no solo do Brasil, nesse Brasil do povo que vive nas terras, cultivando, né? Quer dizer, acho que aquela simbologia, né, de você simplesmente muda a geografia para um grande plano de soja, você não só vai unificando uma visão que é só um horizonte, né, sem fim, mas é como se desaparecesse também toda a sabedoria que nasce dali. Que eu acho que Exato. o MST procura preservar isso, né? E talvez o É. Brasil precisa se reconciliar, Resgatar, não é, resgatar, né? esses A cultura do princípios da chão ali, né? cultura Da, produtiva no nosso exato. país. É. Que eu Eu acho que acho isso que a China a gente pode beber, né, nisso que a China produz, é muito interessante, né? E como nós viajamos para o interior lá na China, nós fomos de trem bala, mas fomos de ônibus, de carro também. Então, nós podemos ter uma visão, assim, mesmo que localizada em uma sim, região, mas é incrível, né? Você não tem terra ociosa, o tratamento com as águas, com as fontes, né, de água é muito cuidadosa, é de forma respeitosa, né, que o conjunto da população e da política pública na China faz com esses bens da natureza, né? E infelizmente, assim, no Brasil uma tristeza, né? Eu acho que a reforma agrária ela é uma bandeira histórica e necessária nisso que o senhor estava pontuando, não só no Brasil, não só para quem vive e trabalha no campo, mas ela é um projeto de desenvolvimento para o conjunto da conjunto da sociedade sociedade. brasileira, né? Isso aí. Pensando numa agricultura sustentável, né? Num trabalho coletivo, cooperado, né? Não no trabalho escravizado, como ainda tem, né? Trabalho análogo à escravidão no país, aqui no Brasil, no campo. Então, eu acho que essa esse tema da necessidade da democratização da terra no Brasil, olhando para a experiência da China, nos traz um pouco de luz também, né? E junto com isso, também retomando isso que o senhor estava pontuando, a necessidade que tem de nós darmos prioridade à terra, à água e às sementes no Brasil, para que esses bens da natureza produzam alimentos e, nesse Boa. caso, alimentos saudáveis. Então, Isso.
nós precisamos, não é assim, ter uma forma massiva da produção de comida no Brasil, porque se você pegar muitos latifúndios e grandes propriedades no Brasil, eles nem cumprem a Constituição Federal a partir da função social da propriedade da terra, que é a produção, né? Então, acho que, como a China avançou muito no tema da produção de alimentos, na recuperação de muitas culturas que eles tinham, né? Eu fiquei encantada com a cultura alimentar da China, né? Os principais pratos que eles produzem, tudo aquilo, o trato que eles fazem, né? Essa cultura alimentar. Fiquei impressionada e fiquei apaixonada pela cultura, comi muito. Gostou da comida Aproveitei, chinesa? gostei muito. Então, fiquei impressionada, assim, com essa valorização que eles têm desses 5.000 anos de cultura, de resgate, de valorização que eles fazem, né? Fiquei muito impressionada e acho que eles têm muito a contribuir conosco nesse sentido. Nós É, temos muito que aprender com a China nesse sentido. é verdade. E é interessante que a senhora falou, porque por mais que seja hoje uma sociedade 65% urbana, mas a cultura que vem da China rural permanece mesmo nas grandes cidades. Por Uhum. exemplo, o horário, né, do jantar ao almoço é sempre cedo, a questão de sempre também se reunir, né, em grupos de família, amigos, A né, mesa redonda. a mesa redonda, né, de compartilhar, né. E outra coisa, o alimento, desse sentido, vamos dizer assim, né, importante, é um remédio da natureza, né, Sim, alimentar-se bem, com produtos orgânicos, né, então isso tem muito a ver também com a medicina tradicional chinesa, né. sim, Essa é uma muito interessante. mas a sua né, Bom, o quarto paradigma que eu tá, queria destacar, que está um pouco relacionado a esse, né, da produção de alimentos, mas eu acho que é esse tema, vamos dizer assim, pragmático da atualidade, junto com um sonho, um projeto, um planejamento que nós temos de longo prazo, que é o combate à fome, sim, junto com a construção da soberania alimentar, que nos dois casos a China está fazendo, está realizando, né? Se você pensar que a China consegue abastecer e sustentar e produzir, né? Claro que eles têm um processo de importação também de algumas coisas, mas sim, garantem isso, garantem a soberania alimentar para o país, né? Então, nesse sentido, a China, muito diferente do Brasil, tem muita produção de maquinários e implementos agrícolas, que faz o que é a nossa necessidade aqui, tanto para o combate à fome, como pensando na soberania alimentar, na construção da soberania alimentar. Nós precisamos aumentar a produção e diminuir o esforço físico do trabalho, de sim, quem está lá no campo, tá sim. baixo sol, baixo chuva. E aqui no Brasil nós temos muita carência da produção de implementos agrícolas que sejam voltados para a pequena A agricultura. agricultura familiar, pequena agricultura, né. Exatamente, Não que ter os aí equipamentos que são adequados para aquele tipo de exatamente, para pequenas unidades de produção, né, que aí a prioridade é a agricultura familiar e os lotes dos assentamentos, que se assemelham, digamos assim, à quantidade de terras dos camponeses na China, e da você onde produz. é, Como você disse, tem produção no campo, mas também tem produção na cidade. Mas tem implementos agrícolas disponíveis e eles imagina que só a China tem 8.000 fábricas de implementos agrícolas, olha só. Não, e né? é interessante porque veja, o que você está contando é a preocupação em criar equipamentos para essas pequenas unidades e para essas Exatamente, famílias, quer dizer, não é só para o grande, né. Então isso é um ponto interessante, né, perceber a importância, dessa agricultura, né, para o país, né. exatamente. Até do ponto de vista mesmo da população, né, do desenvolvimento, de interiorizar mais a população chinesa, né. Então isso é um Nós tivemos a oportunidade de conhecer lá a Sinomac Digital,
que é a maior empresa chinesa de produção de implementos agrícolas. E é incrível. Então, toda essa questão hoje, né, que é um desafio também, você pensar na digitalização da agricultura Sim. camponesa, da agricultura familiar, dos pequenas unidades e etc, né? Imagina aqui no Brasil, isso está muito longe ainda, né? Então, nesse sentido, nós estamos realizando aqui uma parceria institucional junto com o movimento social, digamos que aí pega também uma parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, do governo Lula, Sim. que tem essa preocupação, que se coloca à disposição também para essa parceria, junto com o Consórcio Nordeste Opa. e algumas cooperativas do MST, da Reforma Agrária. Então, nós estamos fazendo aí um experimento de 80 tipos de máquinas agrícolas, dessas pequenas máquinas agrícolas, Já está em execução. que estão em fase de experimento no Experimento. Nordeste. Que maravilha. Hoje quem preside o consórcio Nordeste é a governadora Fátima Bezerra, do Rio Rio Grande Grande do do Norte. Norte. Então, esse maquinário chegou aí, via o Rio Grande do Norte, e aí está espalhado em fase de E é um experimentação maquinário da China, e da China. a partir dessa cooperação. Bacana. E especialmente com a Sinomac Digital. Olha só. Então, é uma coisa que nós queremos, assim. E aí é isso, não que a gente queira só ficar importando também, Sim, né, esse claro. maquinário, mas a gente quer fazer, por isso a experimentação, então ver o que que é bom, o que que funciona, o que que precisa de ajuste e tal. Mas nós queremos, assim, que o Brasil tenha fábricas também que produzam massivamente, né, Sim, sim. para a agricultura no país, enfim, eu acho que é isso só tem a contribuir para um grande projeto, né, de desenvolvimento para o país, do combate à fome, do combate à miséria, do combate à grande desigualdade social que nós vivemos e Ou etc, né. seja, a China pode Produzir ser mais, trabalhar menos, menos esforço físico e e mais produzir e qualidade de produzir vida. isso, e produzir produtos com qualidade, né. Com Exatamente. menos agrotóxicos e, ao mesmo tempo, também, priorizando, né, essas pequenas unidades do Brasil, que é importante para o desenvolvimento. Acho que esse é um grande exemplo da China também, né. Exatamente. Mas e valeu a pena, então, essa viagem, né, Ai, valeu deputada? muito. E olha, por último, queria destacar ainda, que dentro dos paradigmas da reforma agrária e da agricultura familiar no Brasil, nós precisamos desenvolver uma nova matriz tecnológica de produção, O que seria isso? que é a agroecologia. Nós precisamos ter isso como matriz de produção, sabe? Porque, historicamente, aqui no Brasil, a agricultura sempre foi vista e planejada como pacotes, né? Como Hum, pacote. Então, o pacote tecnológico tal, o pacote não sei o quê. E a base desses pacotes é o quê? O veneno e o agrotóxico. pois é. Então, aqui você tem muitos problemas. Outra vez, isso aqui não traz problema só para quem vive e trabalha na agricultura, mas tá lá no prato de comida que você vai comer todo dia, Exatamente. né. Então, o próprio INCA, né, o Instituto de Câncer no Brasil tem aí todos os anos com dados, né, o câncer aumenta todos os anos no Brasil. E Nossa. um dos elementos que eles têm como base disso é a alta, a contínua e o aumento da utilização de venenos e agrotóxicos na produção Ou alimentícia. seja, estamos comendo muito veneno, né. Estamos comendo muito veneno. Há alguns programas, Com cara de inclusive, tomate, cara de do morango, né. Ministério da Saúde, né, que, fala assim que no Brasil a média de consumo de veneno é de 5 litros de veneno por ano por pessoa. É muita É coisa. muita coisa, não há sociedade que não Nossa. adoeça com isso, né. Então nós tivemos também a oportunidade de conhecer lá em Suzhou, uma fábrica, de bioinsumos. E a China tem também desenvolvido bastante isso, né, que é o quê? Fazer reciclagem orgânica, aproveitar os resíduos orgânicos que você tem e fazer bioinsumos, fazer, incentivar
para que os pequenos agricultores, as pequenas cooperativas, associações em todo o interior do país possam ter a sua fábrica de fertilizantes, mas que sejam orgânicos, não com Que maravilha. veneno. E aí você vai, né, incentivar. Nós fomos lá numa uma plantação de arroz deles, né, próximo a essa fábrica do bioinsumos, é incrível, né? Então eles têm a fábrica, aproveitam os resíduos orgânicos que têm, fazem, dinheiro, recurso com esse aproveitamento, digamos, né, e tem o maquinário apropriado para semear, né, esses bioinsumos, depois para fazer a semeadura da sementeira, depois para fazer a colheita. Então, assim, meu Deus, é tão simples e aquilo é tão barato, sabe? Então, nós precisamos avançar com esses tipos de processos aqui no Brasil. Deputada, olha, assim, é muito bom, né, saber que tem pessoas com essa visão de mundo, né? Olhando até para minha câmera aqui, olha, quem puder acompanha, deputada. Eu a conheci há pouco tempo, é de uma simplicidade extraordinária. A gente percebe que tem um real interesse em avançar essas agendas que interessam a toda a família brasileira, ao povo brasileiro, para a gente se alimentar bem, conhecer mais o trabalho do MST, que é muito importante, né? E, de fato é extraordinário ver o quanto essa visita para a China ela acaba acionando, né, diversas parcerias e ideias, Sim, a ponto, sim. inclusive, da senhora ter um nome em chinês que eu estou vendo aqui, né? Pois é. Malina Santosi, né? Que já tem Achei uma lindo. identidade chinesa. Isso é maravilhoso, né? Com esses caracteres lidos aqui, está aqui exposto aqui na mesa, e que já mostra essa conexão que esperamos que continue, né? Essa parceria, Olha. acho que isso aí vai fazer parte agora cada vez mais da sua agenda, não só como deputada, mas acho até como cidadã, né? Engajada com esse tipo de compromisso social, né? Sim, com certeza. Eu me senti muito comprometida e desafiada, e fiquei muito satisfeita também com o que eu pude conhecer. Foram poucos dias, né, 12 dias lá, mas foi muito intenso. E eu voltei desafiada a estudar, a conhecer a China, a conhecer e pensar as possibilidades que nós temos, né, dessa parceria e de compartilhar experiências daquilo que nós fazemos aqui, mas especialmente Sim. desses 5.000 anos da China, né. Então voltei também com vontade de conhecer o que é esse socialismo ao modo chinês. Bacana. Achei muito interessante, né, porque claro, é um socialismo que tem as suas características próprias da China, tem Exato. muitas contradições, É mas como toda a sociedade. exatamente, mas produz coisas fantásticas que hoje a gente não vê em outros lugares do mundo, né. E essa coisa de pensar, né, de olhar para a China, como ela alimenta 1.400.000.000 de pessoas 3 vezes por dia, todos os dias, é incrível. É. Isso é parte desse modo socialista de ser da China. E assim, eu te diria, professor Evandro, que eu cheguei à China desanimada, desacreditada na sociedade, mas voltei com esperança. Voltei da China com esperança. Que maravilha. Sim, Olha aí, ó, viajar fiquei para a muito China fez feliz. bem. Com certeza, com Recomendamos, né. certeza. Deputada, Recomendamos. gostaria de agradecer a sua presença, né, por esse bate-papo que rendeu, viu. Muitas informações interessantes, a sua experiência, será sempre bem-vinda, né. Não sei se a senhora tem algum comentário final a dizer, sobretudo algo que alguma lição pessoal, assim, de algo que chamou a atenção pontualmente na China, do ponto de vista cultural. Fique à vontade para compartilhar, um último comentário seu nesse nosso podcast. Eu só queria deixar isso, acho que bastante interessante, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo na sociedade global, que de transformação, não é, da sociedade.
Eu acho que essa fala do presidente da China, o Xi Jinping, de que o Brasil e a China podem ter um futuro compartilhado, né? E avançar nessa cooperação com o Brasil para o sul global, né? A exemplo do que nós vimos nesses dias na realização dos BRICS aqui no Rio de Janeiro. Eu acho muito bacana. E assim, a gente poder compartilhar também da seriedade e da alegria do povo chinês, né? Eh a coisa da segurança, né, É, de você andar as ruas à noite, pois é. sozinha, sem problemas. Eu acho que isso é incrível. A China hoje nos faz sonhar com uma possível sociedade justa, mais igualitária e fraterna para todas as pessoas do planeta. Excelente, deputada. Muito obrigado pela sua participação, né, pela mensagem, pelas lições da sua experiência na China. Eu também saio daqui bem motivado. É sempre muito bom, né, a gente conversar com pessoas ainda mais da área política, que a gente vê a verdade nos olhos, né, a vontade no coração, e acho que isso a senhora transmite muito bem. Eu comentei isso antes da gente gravar, né, estou comentando aqui de público. Muito obrigado por sua participação. Ficamos por aqui, né, hoje. Gostaria de agradecer quem ficou até o final. Aconselho que sigam a deputada nas redes sociais, deputada Marina do MST, nossa convidada de hoje. Nos acompanhe nas redes sociais, @China Hoje no Instagram. O nosso website é chinahoje.net e espero reencontrá-la no nosso próximo podcast. Valeu.